Fala nação palmeirense, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Palmeiras React. Hoje vamos reagir aqui ao jogo aberto e depois ao Galvão e Amigos, né, aqui que estão falando do Palmeiras, né, que vai enfrentar agora pelas oitavas da Libertadores o Universitário, né? E então é um jogo que vai ser na casa deles o primeiro jogo e depois aqui. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Palmeiras é o time da virada. Agora o assunto é o Palmeiras, que também se reabilitou no final de semana, eliminado pelo Corinthians da Copa do Brasil, ganhou do Ceará e agora é Libertadores, compromisso fora de casa em solo peruano contra o Universitário. O alívio da vitória contra o Ceará foi um peso a menos para um ambiente que precisa de paz. Derrota e eliminação da Copa do Brasil contra o Corinthians, protestos nas arquibancadas e ataque ao centro de treinamento do Palmeiras. Eu falei ali, eu acho que não sabemos se foram torcedores, se foram rivais, mas acho que é uma falta de respeito. Pessoalmente eu acordei na madrugada, mas às vezes faz parte, não podemos ligar para isso. Mas a diretoria ligou e muito. O clube, aliás, protocolou junto à Polícia Civil um pedido de instauração de inquérito, um procedimento formal para analisar crimes. O incômodo com manifestações que passam do ponto não abalam as convicções internas do Palmeiras. A diretoria continua pensando da mesma forma sobre Abel Ferreira. Então, eu tenho todo interesse e eu luto para que o nosso treinador fique conosco até dezembro de 2027. Esse é o meu desejo, é isso que eu quero para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E se o Abel entender e quiser, e ele já disse para nós que tem essa vontade, o Abel vai continuar esse processo conosco. E no meio de tudo isso, vale lembrar, é semana de Libertadores. O Palmeiras começa a definir nesta quinta-feira uma vaga nas quartas de final da competição contra o Universitário do Peru em Lima. Treino pela manhã e viagem à tarde. O time do técnico Abel Ferreira pode contar com reforços para o duelo. E não estamos falando sobre Carlos Miguel, goleiro que sim, está perto de ser anunciado pelo clube em um contrato de 5 anos. Nem de Julio Enciso, meia paraguaio que joga na Inglaterra e que o Palmeiras está de olho. Ou ainda o lateral esquerdo Jeff Teddy, Rangers da Escócia, mais um na mira. Mercado à parte, a novidade da vez é Bruno Fux, recuperado de um edema na coxa. O zagueiro pode ser opção ao menos no banco na Libertadores. Murilo já está de volta. Veiga com problema no pubis deve seguir fora. Eu acho que é virar a página, deixar passar isso e a gente tem a consciência tranquila que vai dar seu melhor e a gente só fala dentro do campo. Edu Dracena é o objetivo principal da temporada, essa Libertadores. O Palmeiras visualiza muito bem a competição e agora jogar a vida, esquecer da Copa do Brasil, vai bem no Campeonato Brasileiro, porque a Libertadores, na teoria, não é tão complicada para o Palmeiras nessa fase. Sim, Renata, e virar a chavinha. Já foi, a gente tem como mudar a desclassificação. Eu acho que são lições que o palmeirense tomou aí nessa desclassificação. A Libertadores é um campeonato onde que o Palmeiras gosta de jogar, é tricampeão da América. Então isso vai ser importantíssimo, né? A gente pega agora um adversário, por mais que seja meio que desconhecido, mas temos que respeitar. É um momento ainda de reformulação, um momento de oscilação que vai ser normal, mas a gente espera, com o trabalho do Abel, com os jogadores entendendo o momento que o clube está vivendo, né, que eles consigam transmitir isso aí tudo dentro de campo e trazendo novamente a confiança do torcedor com o time do Palmeiras. O Palmeiras que estava perdendo em casa, o Palmeiras que sofreu um duro golpe. A diferença entre a torcida, eu estava transmitindo um jogo da semana passada, uma parte da torcida organizada xingava o técnico, a outra parte xingava a torcida mesmo. O Palmeiras estava entrando, dava pinta que estava entrando numa crise. Sob pressão estava. Mas essa vitória, que nós vamos falar já da vitória, por causa do VAR que se meteu mais uma vez no resultado do jogo, essa vitória pode ter tirado o Palmeiras da crise, porque o Palmeiras joga contra o Universitário, fora de casa, contra a Laú, que é um time forte na Libertadores, na próxima quinta-feira,
e tá na briga do campeonato. O problema é que o Palmeiras perdeu para o clássico, o Campeonato Paulista, e perdeu agora uma classificação para um clássico, um time que é o Corinthians. E todo mundo esperava uma classificação do Palmeiras. Eu acho que o torcedor do Palmeiras, o maior problema do Palmeiras é a Leila em relação à torcida organizada. O Vanderlei falou isso aqui. Eles têm um problema seríssimo com a Leila. Então eles vão levar isso, vão vaiar. Eles vaiaram o Abel, mas no mesmo tempo a outra torcida vaiou eles também. Porque estavam apoiando o Abel. Eles O vaiaram o Abel. trabalho... Olha, as entrevistas... Eles vaiaram o Abel e também falaram, e também reclamaram da Leila, porque a Leila é dura no sentido da ingresso. Nas entrevistas que eu vejo, eu acho que não é... Eu acho que a Leila que é um problema para eles. É, exato. Porque ela é É firme. isso, Falcão. Ela é firme. Falcão, Ela- você E e ela tá Lucha, correta. dois técnicos. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque ele ontem voltou a jogar. O Aníbal entrou, tomou um amarelo, ontem foi substituído. O cara que estraga um jogo do Palmeiras, dando uma cabeçada com menos 10 minutos, como técnico, como é que faz, Lucha? Qual é a conversa com um cara desse Ele depois? fez o jogador que foi expulso na quarta-feira Eu vou voltar. Sim, dando uma cabeçada, estragou. Vou voltar toda- aqui. Mais nem menos. Estragou o jogo do Palmeiras. Vou voltar todo ali. aqui, eu já vivi esse clássico, quantos clássicos, Corinthians e Palmeiras, Sim. Galvão chegou aqui, veio aqui, pede me aqui, Lucha, você agora vai ser técnico de 2 times agora. Você é técnico do Corinthians e técnico do Palmeiras. Exatamente, Aí, fazer o que eu fiz. aí eu virei para ele, o Corinthians tem que ser inteligente e deixar a pressão com o Palmeiras. E o Corinthians fez isso, tocou a bola, jogou bola, virou a bola para um lado, virou a bola para o outro. Quem chegou pressionado? O Palmeiras. Aquela cabeçada ali nada mais é da semana que eles viram a pressão do jogo anterior. Não souberam, eu falo sempre da inteligência emocional. Tem 4 fatores importantes para nós que trabalhamos no futebol. 4. Parte tática, parte técnica, parte física e emocional. Claro. Ela é fundamental que você tenha um controle. E o Palmeiras entrou naquele campo para dar uma cabeçada no escanteio, da forma como ele deu, num jogo decisivo, não pode. Claro. Jogou todo o trabalho que foi feito fora. Você foi o primeiro a montar todo um departamento para cuidar dessa parte. Para cuidar dessa parte, porque ela é fundamental. Você não pode ter um Zidane dando uma cabeçada no final de uma Copa do Mundo porque xingaram a irmã dele. Mas xingam a mãe da gente toda hora no jogo de futebol. Ele não tem como ser diferente. Então, ele dá uma cabeçada e jogou fora um campeonato Eu mundial. lembro do jogo do Morumbi que xingaram nós dois juntos. Nós dois juntos. Então, cara, como é que pode um negócio desse? Então, essa parte emocional, ela é fundamental para que você tenha. E você vai ver o seguinte, houve, assim, ó, destemperou todo mundo. O Abel é muito bom, muito bom. O Abel tirou do jogo o melhor jogador em campo, Eu que queria era o falar Vitor disso. Roque. Claro. Vitor Roque estava jogando a melhor partida dele no Palmeiras. Sim. Velocidade, partindo para dentro dos caras. O que Porque ele fez? ele não é aquele centroavante que fica enfiado lá Não, ele é dentro, atacante, fazendo ele é pivô. atacante. E de costa, ele vem buscar a bola. Ele é atacante. Ah, e estava levando a melhor sobre os zagueiros. Do Ele era Maravilha, o cara que estava por baixo. incomodando o zagueiro, partindo Então, para você cima. estava falando isso, sabe o que eu falei na transmissão? Quando ele tirou o Vitor Roque para botar o Flaco Lopes, por que não bota o Flaco Lopes e deixa os dois? Precisava virar o jogo. Estava perdendo de Mas- 2-0, 1-0 no primeiro jogo, 1-0 no segundo. Ontem ele não estava perdendo, não estava ganhando. O que ele fez? Botou o Flaco Lopes e não tirou. Galvão, eu estou falando de uma coisa. Roque. Estou falando de uma coisa que não é só questão. Eu também já fiz isso que o Abel fez. Você, às vezes, quando você entra numa parte emocional, você destempera, você não tem um raciocínio lógico para fazer uma mudança. Ele podia tirar o jogador, o Vitor Roque, daquele jogo, porque o Vitor Roque era o melhor jogador do time dele. Claro. No jogo passado, ele deve ter visto tape, ele deve ter trabalhado, porque ele deve trabalhar bem. Lógico. Ele vê tudo isso aí. O que ele fez? No jogo agora contra Ele deve ter vou fazer o que eu devia ter feito. Contra o Ceará, o que ele fez? Que é característica do treinador. Você não tem que ter um esquema só. O Palmeiras hoje não pode jogar com 2 de lado. Você não tem mais 2 de lado que fazia os lados do campo e partia para dentro. Acabou, não tem isso aí. O Palmeiras hoje tem que jogar com 2 atacantes. A hora que ele botou o Vitor Roque com Flaco. o Flaco Lopes. Flaco Lopes, começou a incomodar o time do Ceará. Claro, Porque você arma um time diferente. Então, cara, ele com certeza, o Abel é muito inteligente, viu o que ele fez, que ele tirou o melhor jogador. E o Vitor Roque nesse jogo foi a melhor partida que ele fez no Palmeiras, no jogo contra o Corinthians e neste jogo agora passado. Rapaz, Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Aqui a gente viu o jogo aberto e o Galvão e os amigos. Eles comentaram sobre a situação do Palmeiras, que veio de uma recente vitória contra o Ceará e agora vai enfrentar pelas oitavas de final da Libertadores o Universitário lá no Peru. Então vai ser um jogo complicado, que é na casa deles, mas o Palmeiras é muito forte
E eu tenho certeza que a gente vai obter êxito lá na casa deles. E em casa, então, nem se fala, a gente vai ganhar com certeza, né? Então, preparar, ter foco, né? Confiar no trabalho do Abel, né? Que é um excelente treinador, o melhor treinador do Brasil aí nos últimos 5 anos, 5, 6 anos. Então, é confiar, né? Confiar no trabalho dele que tudo vai dar certo, né? O Abel vem fazendo um ótimo trabalho nos últimos anos e vai continuar fazendo um ótimo trabalho aí se ele renovar mesmo, né? Com a Leila. E ainda mais com as chegadas de Carlos Miguel, né? E de outras prováveis contratações que ainda virão, né? Então foi isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscrevam aí. Tamo junto.